Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo dos quatro evangelhos de Cristo. E hoje a nossa passagem é sobre a tempestade acalmada. Essa passagem segue descrita nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Então vamos fazer uma leitura e um aprofundamento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Marcos capítulo 4, versículo de 35 a 41. E disse-lhes: Naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram de modo como estava, no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, essa é a narrativa de Marcos sobre a tempestade acalmada. Agora vamos à narrativa de Mateus sobre a mesma passagem. Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriram a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar e fez uma grande calmaria. Admirados diziam: Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a tempestade acalmada. Agora vamos à leitura do Evangelho de Lucas sobre a mesma passagem. Lucas capítulo 8, versículo de 22 a 25. Certo dia subiu a um barco com os discípulos e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago. E fizeram-se ao largo. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento no lago. O barco se enchia de água e eles corriam perigo. Aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, pereceremos. Ele, porém, levantando-se, conjurou severamente o vento, e o tumulto das ondas apaziguaram-se, e houve bonança. Disse-lhes então: Onde está a vossa fé? Com medo e espantados, eles diziam entre si: Quem é este que manda até nos ventos e nas ondas? E eles
lhe obedecem. Então, essa é a narrativa de Lucas, e completamos assim, então, as três narrativas dos evangelistas Marcos, Mateus e Lucas, que narram sobre a tempestade acalmada. Então, vamos fazer aí um aprofundamento, mas antes disso, quero te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui para não perder nenhuma de nossas atualizações. Lembrando que esse estudo dos evangelhos ele está estruturado em quatro grandes etapas. A primeira etapa trata sobre a preparação. A segunda etapa sobre o princípio da missão. A primeira e a segunda etapa já estão concluídas e você pode acessar a nossa playlist e assistir em sequência. Nesse momento, nós estamos na terceira etapa sobre o ministério de Jesus na fase da Galileia, e depois faremos o ministério na Judéia e em Jerusalém. E finalmente a quarta etapa é sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Bem, também, se esse tema faz sentido para você, compartilha para que mais um irmão possa fazer parte desse estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre essa passagem da tempestade acalmada. Se puder, deixa aqui a sua curtida para fortalecer o engajamento aqui do nosso canal. Bem, as três passagens, elas têm bastante semelhança entre si, né? Mas aí nós vamos perceber, e aí nós vamos deixar aqui para o final, uma pequena diferença, mas muito importante, no Evangelho de Lucas. E lembrando que nós reconhecemos a inspiração, né, do Espírito Santo na escrita dos evangelhos, mas mesmo assim, cada evangelista ele tem algumas particularidades, né, nas suas narrativas, e sobre elas nós queremos fazer aqui a nossa reflexão. Bem, eu vou pegar aqui alguns aspectos importantes. Marcos, ele se destaca da, de Mateus e de Lucas quando ele cita que existiam ou havia outros barcos, né? Então Lucas e Mateus eles só falam da barca onde ele estava com seus discípulos, e Marcos ele cita que existiam outros barcos, né? Mas os três eles trazem que Jesus estava dormindo, né? Não existe diferença aí nas três narrativas, e também da tempestade, né, que sobreveio enquanto eles navegavam. E a forma como Jesus ele conjurou, né, ele deu ordens ao vento e ao mar para que eles acalmassem. E os discípulos ficaram com medo, né? Estavam ali num pequeno barco e de repente no meio de uma tempestade eles pensavam que iriam naufragar. Mal sabiam eles ali que ao lado deles existia aquele que tem autoridade sobre a terra e sobre o céu, né? E com a sua ressurreição sobre os infernos, né? Porque no Apocalipse ele fala que Jesus ele vai ter a chave do Hades, né? Então estava alguém ali navegando com eles que é nada mais nada menos que era o próprio Deus, né? O Filho de Deus que abdicou da sua glória para viver a vida dos homens, né, para cumprir a sua missão do evangelho, né? Bem, essa questão da tempestade, ela é algo que nós temos que trazer para a nossa vida, né? Porque os evangelhos, eles têm uma citação, né, temporal ali de coisas que de fato aconteceram, mas o que que significa essa tempestade para nós hoje, né? Não é só a tempestade dos ventos, né? Muitas vezes a nossa vida está numa grande tempestade, né? Tá tudo de ponta cabeça e a gente fala: onde está Deus, né? Deus me abandonou. Ali eles estavam com Jesus de corpo presente, né? Nós não temos mais
esse benefício, né, que os apóstolos puderam desfrutar ali de um ministério ali de 3 anos, né, ao lado do mestre, né? Mas quantas e quantas vezes que a gente não consegue enxergar Jesus no nosso barco? Que Jesus ele permanece no nosso barco, né? Nos evangelhos, Jesus ele fala que eis que estarei convosco até o fim do mundo. Portanto, Jesus ele continua no nosso barco, mas a gente continua com medo, né? Os discípulos não passaram no teste da fé naquele momento. E nós também não passamos, né? Porque nós falamos que cremos em Deus, mas quando vem a tempestade, a gente balança, a gente se desespera, né? A gente desencoraja. Então vamos trazer para a nossa realidade de hoje, para nossas vidas, né? O quanto que nós precisamos estar firmes e acreditar que Jesus ele está no nosso barco e que Jesus ele nunca dorme. Jesus ele tem controle sobre tudo que acontece, mas ele espera da nossa parte que tenhamos fé, né? Que tudo vai se acalmar. Então o que que Jesus faz ali? Ele acalma o mar, né? Muitas vezes não é no nosso tempo, mas Jesus ele sempre acalma o mar, né? Então os discípulos eles gritaram, eles imploraram. Muitas vezes a gente está na tempestade, mas a gente não pede para que Jesus acalme a tempestade, porque nós mesmos queremos resolver a situação, né? Nós falamos que acreditamos em Deus, mas no fundo a gente coloca confiança na nossa própria capacidade e muitas vezes nós naufragamos por não acreditar, né, que o Senhor está no barco. E Mateus ele segue essa mesma narrativa, né? Também no final essa admiração, né? Quem é este homem, né? Que até ventos e mar o obedecem, né? Então causa um grande espanto. E aí também pode ter um elemento espiritual, né? Na próxima passagem, essa travessia que Jesus faz com os discípulos, ela vai dar ali na região dos Gadarenos, ou em outras traduções, dos Gerazenos, quando ele expulsa uma legião de demônios, né, de uma única pessoa, e em outra narrativa de duas pessoas, né? Então pode ter aí um elemento espiritual também. Mas o importante é a mensagem, né? O que significa essa tempestade para nós hoje. Eu disse que tinha uma particularidade aqui em Lucas, porque Lucas, ao invés de citar o mar, ele cita um lago, né? É mais provável, né, a narrativa de Marcos e de Mateus, porque esse fenômeno, para acontecer num lago, com essa violência toda, não seria possível, né? Podemos ter aí um contexto aí de tradução, mas Lucas, ele é o único dos três evangelistas que, ao invés de mar, ele vai citar um lago, né? Por isso que é bom a gente fazer um comparativo aí das narrativas, né? Que pode também estar relacionado aí às traduções. Mas, enfim, eu queria trazer aqui, chamar a atenção nessa particularidade de Lucas, né? Que, ao invés de mar, ele vai falar do lago, mas ele segue todo o formato, né, da narrativa dos outros dois colegas evangelistas. Então, que essa mensagem de hoje nos ensine a sempre acreditar que Jesus ele está no nosso barco e que nada vai nos abalar desde que a gente tenha fé e que nos momentos de maior turbulência nós não deixemos, né, de gritar a Deus, né, pedir ao Senhor que Ele nos dê confiança, né, nos fortaleça para que a gente possa atravessar as ondas, né? Quantas e quantas tempestades que nós vamos aí ter que atravessar, quantas ondas que nós vamos ter que cruzar, mas sempre acreditando, né, que existe a autoridade de Jesus entre nós até os dias de hoje, que Ele estará sempre no nosso barco, mas que a nossa fé precisa ser fortalecida, né? Porque aqui Jesus ele dá uma bronca, né? Onde está a vossa fé? Né? Então aqui, se Jesus perguntar hoje, onde está a sua fé? Né? Então a nossa fé tem que estar no Senhor sempre. Não existe nenhuma tempestade que o Senhor não possa resolver na nossa vida. Amém? Então essa é a nossa mensagem.
Se você quiser adquirir aqui um exemplar do livro Filho de Deus, publicado pela Viseu Editora, de autoria de Márcio Cantos, você também pode solicitar aqui pelo nosso canal e continue nos seguindo aqui nesse longo estudo, um estudo de fôlego aí, dos quatro evangelhos de Cristo, nesse momento, na etapa do ministério de Jesus na Galiléia. Então fiquem com Deus, muita paz, muita luz, muita sabedoria, discernimento, muita fé, para que nós possamos aí superar todas as tempestades impostas pela nossa vida. Amém? Forte abraço. Fiquem com Deus.